Olá, quartos anos, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma explicação de matemática, ok? Então, vocês podem pegar o livro de vocês. Hoje a Pro vai explicar as páginas 131 a 147. Podem se organizar, pegar o livro. Então, lá na página 131, a Pro vai explicar para vocês valores aproximados. Tá? Então, Romualdo e Letícia estão brincando de stop, um jogo em que o vencedor é aquele que consegue preencher mais palavras com a letra sorteada de acordo com as categorias pré-definidas. Como o nome próprio, cor, objeto, fruta e entre outros. A regra é simples. Então, a regra do stop a gente até já conhece, né? Então, lá na sala de aula, vocês já brincaram do stop. Então, a regra é o seguinte, ó, o primeiro jogador que preencher todas as categorias diz stop. Então, todos os jogadores devem parar de escrever. Por categoria, cada participante diz a palavra que escreveu e assim são registrados os pontos. Cada palavra correta vale 10 pontos. Cada palavra repetida, isto é, a mesma palavra escrita por 2 ou mais jogadores, vale 5 pontos. As categorias não preenchidas valem 0. Ok? Então, essa brincadeira nós já fizemos lá na sala de aula. Tá? Então, a maioria de vocês já sabe como que funciona. Então, a primeira partida teve 4 rodadas. Observe no quadro a seguir as pontuações de cada um. Então, lá, Romualdo, na primeira rodada, 190. A Letícia, 150. Na segunda rodada, o Romualdo, 220. A Letícia, 80. Terceira rodada, Romualdo, 110. Letícia, 250. E na quarta rodada, o Romualdo, 280. E a Letícia, 120. Romualdo, lá na página 132, ó, Romualdo e Letícia querem saber quem ganhou o jogo, sem necessariamente saber qual foi a pontuação exata de cada jogador. Por isso, Romualdo fez um cálculo mental, adicionando valores aproximados. Então, aqui, ó, valores aproximados. Ele aproximou todos os números para as centenas exatas mais próximas. Pensando assim, o 190 está mais próximo do 200 do que de 100. Tá? Então, 190 aqui, ó. A centena mais próxima, né? Então, tá mais próximo do 200 do que do 100. Então, para eu chegar aqui, o 190, para chegar no 100, eu teria que tirar 90 números. E para chegar no 200, eu só aumento mais 10 números. Tá? Então, observe outras aproximações aqui na tabela. Então, pontos, ó, 190, ele está aproximadamente próximo ali do 200. O 220, mais próximo do 200. O 110, mais próximo do 100. O 280, mais próximo do 300. Assim, Romualdo adicionou esses valores e obteve um valor total aproximado para a sua pontuação. Então, ele fez os valores aqui aproximados, tá? E aí, ele obteve esse resultado aqui. Então, ó, 200 mais 200 mais 100 mais 300, que foram os valores aproximados que ele conseguiu. Então, a Pro já colocou aqui para complementar a explicação, tá bom? Para vocês entenderem. Em seguida, Romualdo fez a aproximação dos pontos da Letícia. Tá? Então, 150 aproximadamente 100, 80 100, 250 300 e 120 100. Ok? Na página 133, novamente, Romualdo adicionou os valores aproximados e obteve um valor aproximado para a pontuação de Letícia. Então, ele fez aqui, pegou os números aproximados 100, 100, 300 e 100 e o resultado 600. Portanto, podemos concluir que quem venceu a partida foi o Romualdo.
Observe que no caso do número 150, que pode ser aproximado para o 100 ou para o 200, pois tem a mesma distância de ambos. Então, aqui o número 150, para eu chegar no 200, eu pulo 50 números, tá? Para chegar no 100, eu tiro também 50 números. Então, o mesmo acontece aqui, ó, com o número 250. Eu posso arredondar, né? Então, eu posso aproximar ele do 200 ou eu posso aproximar ele do 300, tá bom? Porque eu pularia a mesma quantidade de números, tá bom? Como há dois casos assim na pontuação de Letícia, Romualdo optou por arredondar 150 para um número menor e arredondar 250 para um número maior. Observe que o resultado da adição 150 mais 250 é o mesmo que da adição com valores arredondados por Romualdo. 100 mais 300. Então, aqui a adição original, 150 mais 250, 400. E a adição com valores arredondados. Então, aqui, ó, 150 passou o valor aproximado 100 e o 250 o valor aproximado 300. 400. Quando houver apenas um número desse tipo para ser arredondado, você poderá optar por arredondar para um número maior ou para um número menor, como preferir. Agora, utilize uma calculadora para descobrir exatamente quantos pontos Romualdo e Letícia marcaram e confira se Romualdo realmente venceu. Registre a sua conclusão a seguir. Então, aqui, na página 133, é uma resposta pessoal, tá? Então, vocês vão registrar aí se realmente o Romualdo venceu o jogo, tá? Na página 134, matemática do dia a dia. Então, Raquel e Lorena estão brincando de mercadinho. Analise as seguintes situações. Situação A, Raquel é a compradora e Lorena a vendedora. Veja no quadro os pontos que Raquel comprou. Os produtos que Raquel comprou. Produtos, então ela comprou legumes, R$25, frutas R$30, produtos de higiene R$35. Calcule mentalmente o valor da compra de Raquel e registre a seguir. Então, somando todos esses pontos aqui da tabela, todos esses preços aqui da tabela, então R$90 ela gastou. Na página 135, Raquel pagou a compra com uma cédula de R$100. Quanto Lorena precisa dar de troco? Leia como Raquel e Lorena resolveram essa situação. Então, a Raquel, ó, para saber o valor da minha compra, preciso fazer a adição. 25 mais 30 mais 35 é igual a 90, que foi quanto ela gastou. Então, a minha compra custou R$90. A Lorena, Raquel, se você pagou a sua compra com R$100 e o total foi de R$90, eu preciso fazer a subtração. 100 menos 90 e o troco seria R$10. Então, R$10 de troco, ok? Na situação B, Lorena é a compradora e Raquel a vendedora. Veja no quadro os produtos que Lorena comprou. Legumes, R$22, frutas, R$38 e produtos de higiene, R$51. Agora, calcule o valor aproximado da compra de Lorena e registre a seguir. Então, aproximadamente, então, vocês fizeram aqui, né? A Pro fez aqui já para vocês a somatória aqui dos preços e aproximadamente R$110. Então, Lorena pagou a compra com uma nota de R$100 e outra de 50. Quantos reais Raquel precisa dar de troco? Aproximadamente. Então, aproximadamente R$40. Ok? Já a partir da página 136, a Pro colocou sempre um primeiro exercício como exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, exercício 22. Aproxime os números para as dezenas mais próximas e encontre uma estimativa para a adição. Então, aqui na letra A, ó, 58 mais 92. Então, o 58, então, aproximadamente, né, a estimativa ali do arredondamento, né? No caso aqui da dezena mais próxima, né? Então, sempre tem que prestar atenção para onde que está pedindo para arredondar. Se é dezena, se é centena mais próxima. Então, aqui o 58, a dezena mais próxima, 60. O 92,
a dezena mais próxima, 90, tá? E aí, vocês irão fazer o cálculo aqui, 60 mais 90, 150, ok? Na letra B, vocês continuarão fazendo aqui o arredondamento, né? A estimativa do 61 para a dezena mais próxima, do 79 para a dezena mais próxima e colocar o resultado. No exercício 23, aproxime os números para as centenas mais próximas. Então, aqui, a Pro já fez a letra A como exemplo. Então, o 105, a centena mais próxima, 100. O 290, centena mais próxima, 300. Então, 100 mais 300, 400, ok? E aí, vocês vão desenvolver os outros exercícios, tá bom? Mãos à obra. Então, leia as situações, problemas a seguir e depois ligue cada uma à resposta correspondente. Então, vocês irão fazer a leitura de cada informação e ligar aqui as respostas correspondentes, ok? Exercício 2. Renato está treinando jogar peteca com os pés. Na primeira tentativa, ele conseguiu jogar a peteca 45 vezes, sem que ela caísse. Na segunda tentativa, conseguiu 42 vezes. Na terceira, 0 vezes. E na quarta, conseguiu jogar a peteca 58 vezes. Então, para saber o total de vezes que Renato jogou a peteca, qual cálculo deve ser realizado? Pinte os quadradinhos com a operação correta. Então, aqui eu preciso fazer um cálculo, né? Então, ó, na primeira tentativa, 45, depois mais. Na segunda tentativa, 42 vezes. Na terceira, 0 vezes. E na quarta, 58 vezes. Então, essa aqui seria um cálculo correto, né? De acordo com a situação problema. Tem outro cálculo aqui que eu posso fazer, tá? Então, aí vocês vão descobrir e vão pintar a operação correta. Ok? Exercício 3. Complete as adições abaixo. Então, aqui a Pro também fez o exemplo da letra A para explicar para vocês. Ó. Então, na letra A, 23 mais 14. Então, aqui eu só inverti, tá? 14 mais 23. Aqui na letra B também, vocês vão fazer... Aqui é 1.000 mais 300, que é igual... 1.000 mais 300, que é igual a 300, mais... E aqui vocês vão colocar no caso aqui vocês vão inverter, tá? Então, 1.000 mais 300 igual. Aí vocês vão inverter 300 mais 1.000, tá? Na letra C, 241 mais, no caso aqui, 397. E aqui, depois do igual, eu só inverto aqui, ó. 397 mais 241, ok? Exercício 4. Resolva as adições de cada item mentalmente. Depois, marque um X na que você achou mais fácil resolver. Então, vocês vão fazer as continhas aqui, as somas, né? Mentalmente. E aí, você vai marcar um X em qual continha você achou mais fácil resolver, ok? Exercício 5. Escreva 6 adições que tem como total 20, utilizando apenas os números 0, 5, 15 e 20. Esse aqui também a Pro já fez um exemplo para vocês, que é da seguinte forma, ó. Então, 6 adições que tem como total 20, só que eu só posso utilizar o 0, 5, 15 e o 20. Então, aqui a Pro já fez uma, ó, 15 mais 5, que é igual a 20, tá? A Pro fez duas aqui, ó. E aí, aqui também, ó, a Pro deu outro exemplo, ó, 20 mais 0, que é igual a 20. E aí, vocês vão dar continuidade aqui, utilizando só o 0, 5, o 15 e o 20, tá bom? Sempre com o resultado 20. 6. Invente um problema de adição com as parcelas 68 mais 73, envolvendo uma brincadeira que você conhece. Depois, troque o seu livro com um colega. Então, aqui não vai ser possível, tá? Então, vocês vão criar o probleminha e vocês mesmos vão resolver, tá bom? Individualmente, cada um. Você deverá resolver o problema dele e ele resolver o seu. Então, nesse caso, não será possível. Por último, corrija. Então, aqui vocês irão criar uma situação problema utilizando essas duas parcelas aqui, ó, 68 mais 73. Então, aqui vocês podem colocar aqui uma brincadeira que vocês conhecem, por exemplo, pode ser o stop, pode ser o pega-varetas, tá?
E aí vocês vão criar a situação problema com essas duas parcelas e resolver a continha aqui. Exercício 7. Luciana e Mauro estão brincando de tiro ao alvo. Eles trocarão os pontos que conseguirem por dinheiro de brinquedo. Então, aqui a Luciana é a bolinha roxa e o Mauro é a bolinha laranja, tá? Então, calcule a pontuação de Luciana e Mauro. Então, por decomposição, a Pro já colocou aqui um exemplo da Luciana, como seria o cálculo da Luciana por decomposição, tá bom? Então, eu pegaria ponto por ponto lá na tabelinha, tá? Então, aqui, ó, 200 mais 100 mais 50 mais 25, resultado 375. E aí vocês vão fazer o cálculo da pontuação do Mauro, tá bom? E aqui usando o algoritmo usual, que é por meio da continha, tá bom? Na letra C, aqui na página 141, recorte as cédulas de real disponível no material complementar e use-as para compor os pontos de Luciana e de Mauro, utilizando a menor quantidade possível de cédulas. Em seguida, registre a quantidade de cédulas que você utilizou de cada valor. Então, a Pro já colocou aqui na letra D, ó, usando a calculadora, registre os resultados obtidos. Então, a Luciana, ela fez 375. Então, esses 375, você vai ter que pegar aqui, ó, qual é a quantidade de cédulas que eu uso, né? Então, tem que ser o mínimo de cédulas possíveis. Então, 300, para representar o número 300. Quantas cédulas aqui eu posso usar, tá? E aí você vai colocar a quantidade de cédulas. Por exemplo, aqui no 100, né, na cédula de 100 reais, eu poderia utilizar aqui 3 cédulas de 100 reais para representar o 300. O 70, né, quantas cédulas aqui eu utilizo para representar o 70 e depois o 5, tá bom? E aí, a pontuação do Mauro foi 525. Então, vocês colocarão aqui os números de... Desculpa. Os números de cédulas aqui para representar a quantidade do Mauro, tá bom? Exercício 8. 27 crianças iniciaram a brincadeira batata quente. Em um determinado momento da brincadeira, 15 crianças já haviam saído. Para descobrir quantas crianças restam na brincadeira, devemos encontrar o resultado da operação 27 menos 15. Pinte os quadros com as operações que chegam ao mesmo resultado dessa operação. Então, vocês irão resolver aqui o 27 menos 15 e pintar aqui a operação que chega no resultado que vocês encontraram aqui, tá bom? Exercício 9. Invente um problema de subtração em que o minuendo e o subtraindo sejam iguais. Depois, troque o seu livro. Aqui, mesma proposta do exercício anterior. Então, aqui não será possível trocar o livro, então vocês elaborarão aí uma situação problema e vocês mesmos irão resolver a continha, tá bom? Exercício 10. 5 amigos estavam brincando de bater figurinha. Para cada figurinha virada, o participante ganhava 10 ou 100 pontos. Dependendo de quão rara era a figurinha virada, observe o quadro a seguir quantos pontos cada amigo recebeu ao fim da brincadeira. Então, aqui são os amigos e aqui são a pontuação. Então, responda as questões a seguir utilizando o algoritmo usual na resolução das operações. Letra A. Quantos pontos o Rogério marcou a mais do que Walter? Então, eu tenho que pegar lá o ponto do Rogério, né? Então, se eu estou perguntando a mais, eu quero saber a diferença, né, do Rogério e do Walter. Então, eu pego lá o ponto do Rogério e faço a continha de menos com a pontuação do Walter, tá? Aqui na letra B, quantos pontos Lucas marcou a mais do que Felipe? E na letra C, quantos pontos Eduardo marcou a menos do que o Rogério? Ok? Exercício 11. Observe o preço de cada brinquedo. Então, aqui está o valor de cada brinquedo. O valor de cada brinquedo. E aqui aproxime os valores dos brinquedos para a dezena exata mais próxima e descubra quanto cada criança gastou. Então, por exemplo, aqui, a Pro já deu um exemplo aqui da Camila, tá bom? Então, comprei um xilofone e uma bola. Então, o xilofone R$92 e a bola R$23. Então, R$92 mais 23, 115. E aí, a Camila gastou aproximadamente R$110. Então, eu arredondei aqui, né? Então,
aproximei ou arredondei para a dezena exata mais próxima, ok? Aqui na página 145 vocês irão dar continuidade, né? Então, ver aqui o que o Jonas comprou, o que a Cibele comprou, o que a Tatiana comprou e arredondar para a dezena mais próxima. 12. Observe essa brincadeira de pescaria. Cada menino tem um número em seu chapéu e deve pescar o peixe com um número que, adicionado ao que está no chapéu, resulta em 100. Então, vocês irão lá no material, né, complementar lá do livro, e vocês têm os 2 adesivos lá para colar aqui. Então, o número 61 aqui do primeiro menino, eu vou ter que colar um adesivo aqui que, somando com 61, eu tenho o resultado 100. O 73 aqui, eu tenho que colar um adesivo aqui que um número somado com 73, o resultado seja 100 também, ok? E o que eu aprendi? Nessa unidade, você aprendeu que as propriedades das operações nos ajudam a compreender melhor a matemática e auxiliam no cálculo mental. Observe os exemplos e complete o esquema a seguir com o nome das propriedades da adição e da subtração. Então, aqui a Pro já fez o primeiro e o segundo. Então, propriedade do... Aí, vocês têm que observar a continha, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho 0 aqui, então qual propriedade, o nome dessa propriedade? Então, propriedade do elemento neutro. Aqui, ó. Então, 45 menos 12 igual 43 menos 10. 45 menos 12 igual 50 menos 17. Então, a propriedade da invariância. Tá? E aí, vocês vão completar as outras 3 propriedades, ok? Então, vamos até aí com a explicação. Eu desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.